Quando você decide parar de falar com uma mulher, seja por escolha consciente, por necessidade emocional ou simplesmente por autopreservação, algo silencioso, mas extremamente poderoso, começa a acontecer porque o silêncio nunca é vazio, ele carrega significado, peso e impacto, muitas vezes maior do que 1000 palavras ditas fora de hora. Você já percebeu como a sua ausência pode ecoar mais alto do que a sua presença constante? Quando as mensagens param de chegar, quando o bom dia desaparece, quando o hábito previsível é quebrado sem aviso, a mente dela entra em estado de alerta porque o cérebro humano é programado para reconhecer padrões e quando um padrão emocional é interrompido abruptamente, o sistema interno entra em curto-circuito. Antes havia previsibilidade, você estava lá, respondia rápido, demonstrava interesse, validava, marcava presença e isso criou uma rotina mental confortável para ela, quase automática. Mas no instante em que você some, sem drama, sem explicações longas, sem pedidos, algo profundo desperta. Não é apenas curiosidade comum, é uma curiosidade obsessiva, daquelas que incomodam, que não deixam a mente descansar, que surgem no meio da noite e voltam pela manhã. Ela começa a revisitar conversas antigas, reler mensagens, analisar palavras, emojis, pausas, tentando encontrar o ponto exato em que tudo mudou. Pergunta-se se disse algo errado, se foi fria demais, se não valorizou o suficiente. Passa a verificar o seu perfil com frequência, observa se você está online, se publicou algo novo, se interage com outras pessoas. Cada história que você posta sem falar com ela é analisada em detalhes microscópicos, cada curtida que você dá em outra mulher é registrada silenciosamente na mente dela. O cérebro humano odeia finais incompletos, odeia histórias sem conclusão, por isso músicas interrompidas ficam tocando na cabeça, por isso perguntas sem resposta incomodam tanto, e ao desaparecer sem explicação, você se torna exatamente isso, um padrão inacabado, um capítulo aberto, uma narrativa que a mente dela precisa concluir. Enquanto palavras podem ser questionadas, racionalizadas ou até ignoradas, o silêncio é absoluto, incontestável, impossível de discutir. Os antigos estoicos compreendiam que o mistério tem mais poder do que a revelação total, porque quando você revela tudo, não sobra espaço para a imaginação, mas quando você se retira estrategicamente, a imaginação dela trabalha sem descanso, criando cenários, hipóteses, histórias, e quanto mais ela pensa em você, mais espaço você ocupa na mente e na emoção dela. É uma ironia quase cruel, você nunca está tão presente quanto quando escolhe estar ausente. Com o passar dos dias, essa curiosidade se transforma em algo ainda mais profundo, uma reavaliação forçada do seu valor. Quando você estava sempre disponível, sempre pronto, sempre ali, sua presença era vista como garantida, como algo que não iria embora, como o ar que respiramos, essencial, mas invisível. Só quando falta é que percebemos o quanto era vital. Agora, sem você, os vazios começam a aparecer. Aquela mensagem de bom dia que antes parecia exagerada passa a fazer falta. A atenção que ela considerava excessiva revela-se rara. As perguntas sobre o dia dela, que pareciam simples demais, mostram que poucas pessoas realmente se importavam como você. Esse processo dói porque vem acompanhado de arrependimento, de dúvidas silenciosas, de questionamentos que ela talvez nunca verbalize. Ela começa a perguntar a si mesma se foi justa com você, se valorizou a sua presença, se não deixou escapar algo especial por orgulho, distração ou excesso de opções. Esse mecanismo não é consciente, não é escolhido, é automático. Psicólogos chamam de reatância psicológica, economistas falam em escassez, mas os estoicos sabiam há séculos, só valorizamos plenamente aquilo que podemos perder. Enquanto você era uma certeza, ela podia-se dar ao luxo de não dar importância. Agora que você se tornou uma incerteza, cada memória ganha peso, cada momento compartilhado passa a ser reinterpretado sob uma nova luz. Logo depois surge um medo mais primitivo, mais visceral, o medo da substituição. Não é apenas o medo de perder você, é o medo de que você tenha encontrado alguém melhor, alguém que enxergue o seu valor de forma mais clara. Esse medo toca diretamente o ego, a autoestima, a identidade dela. Ela começa a questionar se foi suficiente, se era bonito bastante, interessante bastante, especial bastante. Mesmo que tente racionalizar, mesmo que diga a si mesma que não se importa, algo corrói por dentro, porque o silêncio não oferece respostas tranquilizadoras.
Se houvesse uma discussão, uma explicação, uma justificativa, ela poderia processar, entender, fechar o ciclo, mas o silêncio deixa todas as possibilidades abertas e a mente humana, quando enfrenta a incerteza, tende a imaginar os piores cenários como forma de autoproteção. Os estoicos ensinavam a indiferença em relação à validação externa, o foco absoluto no que está sob nosso controle, e quando você para de buscar aprovação, quando deixa de precisar que ela confirme o seu valor, você se torna automaticamente mais forte, mais raro, mais desejável, porque homens que não dependem de validação mostram que possuem outras fontes de valor, outras prioridades, outras opções. E então acontece a inversão mais poderosa de todas, a dinâmica de poder muda de mãos. Antes, ela ditava o ritmo, decidia quando responder, quando sumir, quando dar atenção, e você orbitava ao redor. Agora, é ela quem olha o telemóvel esperando uma mensagem, quem sente inquietação, quem deseja entender, quem sente vontade de restabelecer o contacto. O perseguidor transforma-se na presa sem que você precise dizer uma única palavra. Isso não é manipulação, é natureza humana. Energia flui para onde existe vazio, e quando você deixa de preencher tudo com a sua presença, cria espaço para que ela invista, pense, sinta. Ao encerrar o padrão antigo, você abre espaço para um novo, onde o seu tempo é valioso, a sua atenção é conquistada e a sua presença deixa de ser um direito automático para se tornar um privilégio. O resultado final de todo esse processo psicológico é o mais surpreendente e o mais incompreendido. O despertar de um desejo genuíno, profundo e real, algo que talvez nunca tenha existido antes. Quando você estava sempre presente, o máximo que ela podia sentir era conforto, segurança, talvez um carinho morno, mas desejo verdadeiro precisa de tensão emocional, de mistério, de incerteza, precisa de distância. O desejo feminino não nasce da garantia, nasce do desafio, da narrativa, da sensação de conquista. Quando você se afasta, você cria todos esses elementos de forma natural, sem esforço. Você transforma-se numa história inacabada que ela quer concluir, num enigma que precisa ser resolvido, num prémio que talvez tenha perdido e agora deseja recuperar. Isso ativa circuitos emocionais completamente diferentes daqueles que a sua presença constante ativava. Agora não é você que a deseja, é ela que começa a desejar você, e quando esse desejo é genuíno, ela move montanhas, relativiza defeitos, valoriza qualidades que antes passavam despercebidas, investe emocionalmente de formas que antes não investia. Marco Aurélio ensinava que temos poder apenas sobre a nossa mente, não sobre os acontecimentos externos, e quando você para de tentar controlar os sentimentos dela com mensagens, provas e presença excessiva, você paradoxalmente ganha mais influência, porque agora esses sentimentos nascem dentro dela, não como resposta a estímulos seus, mas como resultado do próprio conflito interno. O silêncio estratégico não é sobre jogos, vingança ou manipulação, é sobre respeito próprio, sobre proteger a sua energia, sobre reconhecer o seu valor. Você não está a punir ninguém, não está a ferir, está simplesmente a escolher a si mesmo. E a grande ironia da natureza humana, que os estoicos compreenderam há mais de 2000 anos, é que quando um homem demonstra que pode viver plenamente sem a validação de uma mulher, ele torna-se exatamente o tipo de homem que mais desperta desejo, porque quem não precisa, atrai, quem não implora, inspira, quem se valoriza, ensina os outros a valorizá-lo. O silêncio, quando vem do autocontrolo e não do orgulho ferido, transforma-se numa declaração poderosa. Eu sei quem sou, sei o que valho e não negocio minha dignidade. E é por isso que, muitas vezes, o silêncio não afasta, ele revela, ele ensina, ele desperta e, acima de tudo, ele coloca você novamente no centro da sua própria vida, onde sempre deveria ter estado.